infrações e penalidades. Após a devida constatação de condução do veículo sob o efeito de álcool, será lavrado o auto de infração e adotadas as providências de... Veja bem, polícia parou o camarada, constatou, a devida constatação, verificou, né, que ele está sob efeito de álcool. Só para o bafômetro aí, deu álcool. Aí vai lavrar. Lavrar é preencher, tá? O auto de infração. É aquilo que vocês chamam de multa, mas na verdade ainda não é a multa. É o AIT, auto de infração de trânsito. O policial lavra aquilo ali. E depois ele adota algumas providências ainda. Porque não basta ele lavrar o auto de infração de trânsito, te entregar e deixar você ir embora dirigindo. Ele tem que fazer mais alguma coisa. O que é que ele faz? Ele adota medidas judiciais? Não. Quem faz isso aqui é o juiz ou oficial de justiça, a mando do juiz, né? Então não é. Medidas paliativas. Esse termo paliativos, ele está relacionado a medidas provisórias. Não tinha como agir exatamente conforme a lei manda, então tomou medidas ajustadas ali. A famosa gambiarra, vamos dizer assim. Paliativo, vamos relacionar com gambiarra. Não é. O policial não vai fazer isso, né? Nem existe isso aqui, esse termo paliativo, na legislação de trânsito. Ele vai adotar medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro? Ah, bacana. Medidas administrativas, que são aquelas que começam com as letras R ou T. Por exemplo, ele vai aplicar a retenção do veículo. O veículo fica aqui, é retido, até o bebum arranjar alguém habilitado e são para poder retirar o veículo. Então, tem que aplicar ali algumas providências, que são essas medidas administrativas. Então, é muito comum esse tipo de questão em prova, porque o policial, ele procede ali com o que vai resultar na multa, né? Por enquanto é só o auto de infração, mas é a multa, a penalidade. Mas em muitos casos, na maioria dos casos, ele precisa aplicar também medidas administrativas. Por exemplo, pegou você sem óculos e lá na sua CNH consta que você é obrigado a usar óculos. Ele vai proceder aqui com o auto de infração, que vai resultar na multa, e ele precisa de aplicar alguma medida administrativa para não deixar você sair dali dirigindo sem óculos, né? Senão a infração vai persistir, o risco vai persistir, aí não vai adiantar nada. Então se liga nisso aí. Sempre tem a multa mais medida administrativa. Eu disse sempre, mas não é sempre não, tá? Em 90% dos casos vai ter aí a medida administrativa, quando necessário, porque em alguns casos não tem necessidade de aplicar nenhuma medida administrativa. Na abordagem ele já consegue fazer o que o Código de Trânsito prevê e não carece de medida administrativa. Professor, e você ensina que quando tem esse todas aí, ó, é 80% de chance dessa ser a resposta. Eu acabei marcando ela e errei. Pois é, 80% não é 100%. É um macetaço, ajuda em 8 de cada 10 questões que você aplica, mas em 2 acaba não dando certo. E aí não dá para contar sempre com macete, não, tem que aprender a matéria. Então a resposta aí, letra B de bola. Mais um aí de mecânica. Em qual sistema do veículo ficam os dispositivos catalisador, sonda lambda e silenciador? Esses 3 dispositivos ficam no mesmo sistema. Talvez você não conheça os 3, mas se você conhece um dos 3 e sabe aonde que fica, você já consegue responder a questão, né? Silenciador, tem gente que chama de silencioso, é o abafador de ruído, fica lá no escapamento, para abafar os ruídos resultantes do funcionamento do motor, né? Inclusive tem gente que arranca aquilo ali, o abafador ali das motocicletas, faz uma barulhada danada, não pode, é infração de trânsito, tá? A sonda lambda é um sensor que também fica no escapamento do veículo, fica ali entre o catalisador e o coletor de escape, né, a válvula de escape, ali, a saída do motor. E ela serve para poder perceber a quantidade de oxigênio, de ar que tem ali na mistura, para poder comunicar com o sistema de alimentação e fazer uma mistura mais adequada para o seu veículo. Também fica no sistema de escapamento, tá? E o catalisador, que é um conversor catalítico, ele converte gases perigosos em gases não perigosos ao meio ambiente e à saúde humana. Os 3 ficam no escapamento do veículo, hein? Letra A. Sistema de alimentação que cuida do combustível, né? Não tem catalisador, sonda lambda nem silenciador. O arrefecimento é o que cuida de controlar a temperatura do motor. E o de lubrificação é o que
ajuda ali na lubrificação das peças móveis do motor para evitar desgaste prematuro e aquecimento também. Infrações e penalidades. Em uma via de trânsito rápido, eu aprendi que, aqui está falando de velocidade, né? Que na via de trânsito rápido a velocidade máxima permitida é 80. Mas aqui a questão já está até me ajudando, né? Cuja velocidade máxima permitida é 80 km por hora. Então pronto, já está fácil. 80 por hora é a máxima. Foi registrado por instrumento eletrônico, o radar, um condutor dirigindo a 96 km por hora. Esse condutor cometeu uma infração de trânsito de natureza o quê? Gravíssima, leve, média ou grave? Pode eliminar a leve, porque infração por excesso de velocidade ou é média, ou é grave, ou é gravíssima. Já guarda isso, tá? Infração por excesso de velocidade nunca vai ser leve, sempre vai ser média, grave ou gravíssima. E como é que você sabe se é média, grave ou gravíssima? É o seguinte, se você exceder a máxima em até 20%, a infração é média. Então vamos colocar aqui, média, vamos aproveitar que está escrito aqui, média até 20%. Até 20%. Ela é grave se ela estiver entre 20% e 50%. Veja que já chegou nos 20%, mas não passou de 50%. Ainda está nessa faixa aí. E ela é gravíssima vezes 3, porque aqui ainda vai ter um agravante, se ela estiver a mais de 50%. Professor, como é que eu faço essa conta? Eu vou até mudar aqui a cor da minha caneta. Primeiro eu vou apagar isso aqui. Vou mudar a cor da minha caneta, que é para vocês acompanharem aqui. Você vai fazer o seguinte, você vai botar a velocidade aqui, ó, 80. E vai colocar aqui embaixo 20, que é os 20% que a gente está procurando aqui, ou aqui, né? E vai fazer uma continha de vezes. Para facilitar, porque 80 vezes 20 pode ficar difícil para você, né? Corta o zero e faz 8 vezes 2, aí é fácil, né? 16. Beleza, esse aqui é o excesso da velocidade. Você vai somar esse excesso à velocidade máxima da via. Então, você vai fazer uma conta agora de somar. 80, que é a velocidade máxima da via. Somou 16 com 80, deu 96. Quer dizer que se eu passar até 96, eu estou dentro dos 20%. Perceba que aqui eu procurei os 20%. Ó. Até 96 eu estou dentro dos 20%. É uma continha de multiplicar, cortando zero, depois uma continha de somar, e aí você chega à resposta. Perceba que aqui ó, a questão está dizendo que ele estava a 96, exatamente no limite dos 20%. Então, a resposta aqui é letra C. Professor, bacana, gostei da continha. E como é que eu vou saber se quando for grave? Aí é o seguinte, se ele passar de 96, até 96 você sabe que ele estava nas 20. Se ele passar de 96, vamos supor que ele estava 97, 98, 100, 110, você sabe que é grave. Mas ela é grave até 50%. Se passar de 50%, ela muda para gravíssima. Então, você tem que fazer a conta dos 50 também, tá? Faz lá a mesma coisa. Bota 80, que é a velocidade máxima, e multiplica por 50%, que é o que você está procurando agora. Corta o zero, 8 vezes 5, 40. E faz a continha de somar, que é o excesso da velocidade, que já achou aqui, que é 40, com a velocidade máxima da via. Vai dar 120. Então, meu querido, se ele estiver acima de 120, é gravíssima. Se ele estiver entre 96 e 120, é grave. Se ele estiver a 96, é média. Não é mole não, mas até matemática a gente tem que saber fazer para poder responder algumas questões de provas lá. É difícil? É, mas se você assistir esse vídeo umas 4, 5 vezes, com calma, com atenção, você aprende a resolver uma questão difícil dessa em prova
e pode garantir mais um pontinho aí. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Questão sobre meio ambiente. É um gás incolor, sem cheiro e sem gosto. Olha que interessante. Se ele não tem cor, igual a fumaça tem cor, você consegue ver ela. Não é o caso. Esse gás aqui não tem cor. Você não consegue perceber visualmente. Ele não tem cheiro. E também não tem gosto. Você não sente ele na língua, no seu paladar. Ele é um gás totalmente imperceptível. Você não percebe que está tendo contato com esse gás. Ele é resultante da queima incompleta de combustível. É um gás altamente perigoso, tóxico e leva à morte em poucos minutos, tá? Então vamos lá. Só para a gente entender isso aqui dentro de um contexto, um veículo, quando queima combustível, ele normalmente emite CO2. Esse C aqui é de carbono, esse O é de oxigênio. E esse 2 aqui significa que tem duas partes de oxigênio para uma parte de carbono. Esse duas partes de carbono dá o nome desse gás aqui de dióxido. De 2, dióxido de carbono, ou conhecido popularmente como gás carbônico. Só que quando a queima acontece de forma incompleta, o veículo emite esse gás aqui, ó, o CO. Ele não tem o 2. O que aconteceu aqui? Onde tinham duas partes de oxigênio para uma de carbono, agora só tem uma de oxigênio para uma de carbono. Então, ao invés de 2, vai chamar mono. Mono é de 1. Monóxido. Monóxido de carbono. Veja, tem menos oxigênio do que essa mistura aqui de cima. A de cima também é poluente, mas muito menos perigosa do que essa de baixo aqui. Menos oxigênio provoca asfixia, leva à morte. Então, um gás extremamente perigoso. Veja, ele é imperceptível. De onde mais que vem isso? Isso vem da queima de qualquer tipo de combustível, carvão, gás, inclusive o gás de cozinha que tem na sua casa, tá? Tem que tomar cuidado com isso. Se a queima está acontecendo de forma incompleta, baixa quantidade de oxigênio no resultado da queima desse gás, isso pode levar à morte quem está ali dentro. Por isso e cozinha é um lugar perigoso, no ambiente fechado, confinado, é a mesma coisa do veículo. Então não pode. Já vi caso de um casal, o veículo deu defeito, aí passou um caminhão baú vazio, vou levar esse veículo para vocês. Colocaram o veículo ali dentro do baú, e como não tinha lugar lá na cabine do caminhão, porque já estava o motorista e ajudante, esse casal entrou dentro do carro deles mesmo, o motorista fechou o baú. Como começou a esquentar muito lá dentro, qual foi a ideia deles? Vamos ligar o carro para o ar-condicionado funcionar. Só que ali esse veículo estava produzindo CO, monóxido de carbono. E como era um ambiente confinado, fechado, não tinha como ventilar, o casal veio a óbito. Só na hora que o motorista do caminhão parou, o caminhão que foi ver o tamanho do problema. Então, quando a queima acontece de forma incompleta, menos combustível nesse resultado da queima é chamado de monóxido. Olha, o di vem de 2, o mono é de 1, monóxido, é o CO, não tem o 2, é menos oxigênio e gás perigoso. Essa aqui é a resposta, tá? Meio ambiente. Caminhões e ônibus, veículos de grande porte em geral, utilizam o diesel como combustível, que, em motores mal regulados, liberam poluentes denominado quer dizer chamado de fumaça preta. O programa desenvolvido para identificar e controlar essas emissões esse programa é uma ação de um órgão ambiental, tá? Programa desenvolvido para identificar e controlar as emissões aqui de poluição do ar. O PROCONV, é muito importante a gente aprender a identificar o que significa essas siglas. Eu sei que é difícil, mas algumas delas a gente tem que aprender. PROCONV, PRO de programa. Então, quando eu vejo PRO de programa, já casou com isso aqui, que a questão está perguntando, qual é o programa desenvolvido para... Viu aí? Programa de controle, esse com aqui de controle da poluição do ar causada por veículos. Então, PROCONV significa Programa
o que já casa com o que a questão está pedindo, de controle, que é o que vem aqui no com, da poluição do ar por veículos. Ó, coloquei o acento no lugar errado. Veículos, tira isso daqui. Veículos. Programa de controle da poluição do ar causada por veículos. PROCONV, essa é a resposta. SMA significa Sistema Municipal do Meio Ambiente. SEMA significa Sistema Estadual, Secretaria, está falando sistema, né? Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Secretaria Estadual do Meio Ambiente. E CONAMA é Conselho Nacional do Meio Ambiente. Esses órgãos que terminam com MA, ó, terminam com MA, essas siglas, né, que terminam com MA, ou começam com AM, são órgãos ambientais. Vou repetir, essas siglas que terminam ou começam, terminam com MA ou começam com AM, são órgãos ambientais. A questão aqui não está perguntando o nome de órgão, está perguntando o nome do programa que controla. Esse PROCONV, para você ter uma ideia, é de responsabilidade de um órgão. Qual é o órgão? Aí sim, Conselho Nacional do Meio Ambiente. Então, tome muito cuidado para não confundir o programa com o nome do órgão que controla ele. Inclusive, o Detran poderia estar perguntando aqui exatamente quem controla o PROCONV. Quem é que criou e quem é que desenvolve, quem mantém o PROCONV? É o CONAMA. PROCONV, já expliquei para vocês como identificar aqui, como desmembrar essa sigla. Assista de novo para você memorizar. E essas outras siglas aqui, que são sopas de letrinhas, né? Que fica difícil de identificar, às vezes você não precisa nem saber o que significa Secretaria Municipal do Meio Ambiente, mas sabendo que termina com MA, é órgão ambiental, você já saberia que não é um programa, é o órgão ambiental. Ok? Tá aí. Assista umas 2, 3 vezes para memorizar, hein? Meio ambiente. Marque a alternativa que corresponde a um tipo de poluição ambiental causada pela indústria automotiva. E aí, tanto na produção quanto a utilização desses veículos, tá? A indústria automotiva engloba tudo que está em torno disso aí, automóveis, veículos e tal. Poluição sonora, sim. Atmosférica, que é a poluição do ar, sim. Radioativa, sim. Até poluição radioativa acontece aí dentro da indústria automotiva. Todas as alternativas, 80% de chance dessa ser a resposta, por causa do macete do todas, que eu sempre ensino. Letra D de dado a resposta. Rapidinho essa, né? Essa foi fácil. Além dessas aqui, tá, gente? Sonora, atmosférica, radioativa, tem também poluição visual, poluição do solo e poluição da água. Ou seja, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 tipos de poluição causadas aí ou geradas dentro da indústria automotiva. Meio ambiente. A poluição do ar pelos veículos não é causada, a poluição do ar, hein? Pela presença do canister no sistema de alimentação. O canister é um dispositivo que fica no sistema de alimentação do veículo, que cuida do combustível. Alimentação é o combustível do veículo, né? E ele serve para quê? Ele serve para absorver os vapores de combustível. Em vez de deixar esses vapores se dispersarem no ar, poluindo o ar, ele absorve e devolve esse combustível que estaria evaporando para dentro do sistema de alimentação para ser queimado. Então ele é ótimo porque ele ajuda a economizar combustível, né? Não deixa o combustível evaporar. E também porque ele ajuda a diminuir a poluição do ar. Então, a poluição do ar pelos veículos não é causada pela presença do canister. Não é. Tá bom? E eu estou procurando aquela que não é. Então, certamente vai ser essa a resposta. A poluição do ar pelos veículos não é causada pelo constante atrito dos pneus com asfalto. O atrito dos pneus com asfalto gera uma fumacinha que sai ali. Quer ver isso? Dá uma cantada de pneu, por exemplo, pra você ver. Então dá uma freada com o pneu arrastando. Sai uma fumacinha ali, não sai borracha de pneu e mistura ali com ar e evapora. E aqui causa poluição do ar. A questão está querendo aquela que não causa. Essa aqui está fora. A poluição do ar pelos veículos não é causada pela evaporação de combustível no tanque.
Poxa, se o combustível está evaporando, se dispersando no ar, ele está causando poluição. A questão está querendo aquela que não causa. Então, vou eliminar essa. Inclusive, a letra A explica a letra C, que eu falei que o canister não deixa o combustível evaporar. Aí, beleza. E ele não causa poluição. Mas a evaporação, caso o canister não esteja funcionando, ou caso o veículo não tenha canister, veículos mais antigos não tem, né? Aí, letra D. A poluição do ar pelos veículos não é causada por escapamentos com catalisador defeituoso. Olha, o catalisador é um conversor de gases tóxicos em gases não tóxicos, ou não nocivos, não perigosos para o meio ambiente. Se por escapamento com catalisador defeito. Se o catalisador está defeituoso, vai poluir o ar. Eu estou procurando daquela que não causa. Então, letra D está fora, letra A é a resposta. Questão de mecânica. A energia mecânica gerada necessária para movimentar um veículo é gerada pelo... E aqui os alunos erram essa questão muito frequentemente. É muito comum dos alunos errarem. Por quê? Porque quando fala em energia, a primeira coisa que vem na cabeça é energia elétrica. E não é só energia elétrica que existe, existe energia mecânica também. Essa energia mecânica, guarde bem isso para você não confundir mais, hein? Também pode ser chamada de força, né? Desculpa, de força motriz. Força motriz ou energia, vou apagar isso aqui, tá? Ou energia mecânica são a mesma coisa. E quem gera isso, quem gera essa força para o veículo ser movimentado é o motor. Porém, quem confundiu isso aqui com energia elétrica acabou marcando ou alternador ou bateria, né? Se fosse energia elétrica, a resposta seria alternador. Não é a bateria, porque a bateria não gera energia elétrica. A bateria armazena energia elétrica. Ok? Então tá aí uma mini aula para você também sobre isso, hein? Questãozinha de mecânica. O processo que verifica vários ângulos da suspensão e evita desgaste prematuro dos pneus e dos componentes do sistema de direção é chamado de quê? Suspensão aqui é o sistema de suspensão, tá? Onde tem molas, amortecedores e por aí vai. Evita desgaste prematuro dos pneus e dos componentes do sistema de direção, para não prejudicar também o sistema de direção. Lá na borracharia, você troca os pneus e faz alguns tipos de manutenções no veículo. Por exemplo, o balanceamento das rodas é um serviço que é feito lá na borracharia. A calibragem dos pneus é outro serviço que é feito lá na borracharia. Pode fazer no posto de combustível também, né? Tem lá o calibrador e tal, mas a borracharia faz isso. O alinhamento do sistema de suspensão, alinhando ali para o veículo não ficar puxando para um lado ou para o outro, também é feito na borracharia. Porém, veja bem, sistema de suspensão. Vamos lá? Rodas fazem parte do sistema de suspensão? Não. Rodas é sistema de rodagem, né? Então tá fora, elimino essa. Calibragem dos pneus. Pneus fazem parte do sistema de suspensão? Não, fazem parte do sistema de rodagem. Então, esse aqui está fora. Alinhamento, não disse de quê? Em alguns casos, até cai aqui, alinhamento das rodas, porque o efeito final é nas rodas. Mas a manutenção, na verdade, é feita no sistema de suspensão, conferindo ali ângulos de camber. Olha que nomes fáceis de guardar, hein? Caster. E também a arfagem, que é um defeito comum no sistema de suspensão. Isso tudo aqui é conferido dentro do trabalho da manutenção de alinhamento da suspensão. Então, essa é a resposta. Professor, mas eu marquei o todas aqui, a letra D, porque o senhor disse que tem um macete seu aí, que 80% das vezes que tivesse todas aqui, a resposta é ela. Pois é, mas 80% das vezes não é 100%, né, gente? Então, uma hora ou outra, o macete acaba não dando para aplicar. E aqui não foi o caso, não deu para aplicar o macete aqui. A resposta é letra A. Questãozinha de mecânica. Você está dirigindo e mesmo com a direção alinhada, você botou a direção na posição ali, parou ela, você está sentindo o veículo puxando para um dos lados. Ó, o carro está com a direção parada aqui e puxando para um lado ou puxando para o outro. Isso pode indicar o quê? Pneu subcalibrado ou vazio? Pensa comigo aqui. O seu veículo tem lá 4 pneus.
um pneu ali na frente está murcho. Ao invés dele estar ali nas suas 30 libras, 32 libras, ele está com 15, 12, 10 libras, está praticamente vazio, né? O veículo vai puxar para um dos lados se o pneu estiver subcalibrado. Sub é abaixo, tá? Da calibragem. Ou então totalmente vazio. Começou a puxar ali, você pode suspeitar inclusive de pneu furado, tá? Então isso aqui é um caso que pode acontecer quando a direção está paradinha, alinhadinha ali, o veículo puxando para um lado. Problema no sistema de direção? Pode ser. Às vezes é o sistema de direção mesmo que não está funcionando adequadamente. Por isso que o veículo está puxando. Está com a direção paradinha e puxando para um lado. Suspensão desalinhada. Sim, o sistema de suspensão do veículo precisa passar por essa manutenção periódica. Lá na borracharia faz isso, para alinhar ele direitinho e evitar do carro ficar puxando para um lado e para o outro. E esse desalinhamento da suspensão faz, inclusive, os pneus gastarem por dentro ou por fora, prejudicando ali o tempo de vida útil desse pneu. Você acaba tendo que trocar o pneu antes da hora, fica mais caro para você. Então, a manutenção preventiva nesse sistema de suspensão, ele acaba evitando outros problemas, tá? Então, aqui também, sim, todas as alternativas estão corretas, essa é a resposta, e aqui o macetinho funcionou, né? 80% das vezes que tivesse todas aqui, a resposta é ela. Se você usou o macete nessa aqui, se acertou.